E eu sempre penso aqui na Macro de trabalhar coisas de cosmovisão. O que é isso? É mentalidade. Às vezes, quando a gente dá uma parada para dar uma ministrada, como fizemos a última semana, ministrar o Espírito mesmo, mas a gente trabalha mentalidade. A gente vai começar com o versículo de 2 Coríntios 13, verso 1. Eu vou pedir que a igreja leia esse texto e depois de ler a gente vai fazer uma breve oração. Vamos ler? 1, 2, 3 já? Com vocês. Bendito Deus, pedimos revelação da Tua palavra, do entendimento, que o Senhor renove-nos no entendimento, através da revelação, do entendimento, traz luz, Senhor. Aqueles que têm ouvido, mas não têm se ajustado, se alinhado ao entendimento, eu peço que essa noite venha a revelação, peço também ajuda àqueles que estão enfermos, o Senhor fortaleça a vida de Lucas ali em casa, e os demais, meu Deus, que por um motivo estão em casa assistindo, problema de saúde, seja o que for, eu peço a Tua bênção sobre Fabrício, Enzo, cada um do Senhor, daqueles que estão impossibilitados de estar aqui, eu peço a Tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Um beijo a todos vocês, a Guilherme e Lauren também. Meus queridos, não há ninguém que não queira amor e paz na sua vida. Inclusive tinha antigamente, era bem antigamente, paz e amor, bicho, um negócio assim, né? Bem antigamente, a maioria nunca nem ouviu falar isso, mas esse símbolo aqui era paz e amor, que era o símbolo dos hippies. Os hippies desejavam paz e amor. Na verdade, isso são coisas que estão na Bíblia, né? Esse versículo especificamente, ele fala: e o Deus de amor e paz estará com vocês. Só que esse texto aí, ele mostra que as coisas não acontecem assim por acaso, né? Elas não acontecem de vez. Hoje a gente conversa com as pessoas e qualquer pessoa, você vê que elas vivem sendo roubadas na paz e na harmonia. Elas vivem sendo roubadas. Essa semana eu estava assistindo um comentário muito interessante, sexta-feira passada, de um pastor comentando a diferença de tranquilidade e de paz. E ele falava assim: tranquilidade é aquele sentimento que você obtém quando as coisas estão bem. Paz é algo que Jesus lhe entrega para você enfrentar as coisas como elas são. Mais ou menos assim. Então assim, deixo-vos a paz, mas não deixo tranquilidade. Hoje eu assisti um vídeo de uma moça da Nigéria que tinha acabado de perder a sua casa e a sua família. Pegou fogo na casa, na família, e ela estava chorando, mas ela estava chorando e dizendo: eu não largo Jesus. Essa pessoa não tem tranquilidade, mas ela tem paz. Deixo-vos a paz. Então a paz é uma dádiva. Então assim, muita gente perde a paz por razões, porque o texto diz: e o Deus da paz estará com vocês. E aí a gente vai raciocinar como obter esse amor e essa paz, que infelizmente tem muita gente sonhador, utópico, cristão raso, feito a feijão no pires, aquela plantação de feijão no pires, que acha que aceitou Jesus como Salvador, se obtém. Não é assim. Você aceita a Jesus como Salvador, deixando essa frase sem discuti-la, e vai construir o entendimento. Então a gente vai começar a dar contexto. A gente vai começar a dar um contexto de 3 situações, que são situações muito comuns, que você vai ver que as pessoas estão vivendo. Você conhece pessoas que estão vivendo exatamente o que eu vou mostrar, e eu vou mostrar através de fluxograma. Você vai enxergar essa situação de 3 situações de vida comum, e por essas situações as pessoas literalmente perdem a paz. Primeira situação, uma situação, é um gráfico é um fluxograma, né? Então lógico, digamos assim, e o primeiro problema ali que a gente vê, a gente não se entende. Eu acho que você já deve ter ouvido falar de algum casal que não se entende, né? Normalmente a frequência é muito absurdamente grande. Gente que não se entende. Mas olha como é que as pessoas raciocinam. Preste atenção, porque eu vou ser rápido. Pessoas que não se entendem têm acesso a amigos, e aí lá com os amigos, rapaz, ela é muito complicada. Ela não me ouve não deixa eu falar não. Ela não aceita, ela não se submete não. A mulher grita comigo. E o homem, a mulher também, né? Meu marido, rapaz, ele só chega bêbado em casa. Ele só e vai dizendo, procura os amigos para dizer coisas. Então essa é uma técnica bem usada na sociedade. Tem um problema, procura os amigos, solta a língua. Ou então vai para o Instagram,
acha uma ministração, uma palavra de um pastor, uma pastora, olha aqui que eu estou te dizendo, né? Deus está falando com você, mude. Também é uma técnica muito comum que as pessoas utilizam quando estão tentando resolver um problema, e o problema nesse caso é o problema de falta de entendimento. Ou então chega no líder da igreja, irmãos, isso é bizarro. Esse terceiro elemento é bizarro. Vai conversar com o discipulador ou no grupo de casal, sei lá onde for, e aí fala assim: não, eu não quero expor meu marido. Então para que procurou? Não, procura para dizer na sua cara: eu não quero expor. Aí teria que dizer: levante-se e saia. Só que a gente é educado, não faz isso. Mas tem esse tipo de coisa. Está vivendo um inferno, mas não sabe se pede ajuda ou não. Não sabe se fala ou não. E também acontece o modo culpa, que é muito comum isso também nesse caso, quando a pessoa fala assim: rapaz, será que bem que minha mãe falou para não casar com ele? Ela me avisou, né? Ou então ele, né? Eu sabia que não ia dar certo. Do jeito que ela trata, é desse jeito. Então, essas 4 coisas são os recursos mais comuns, ou um dos recursos muito comuns que as pessoas que você conhece, algumas delas estão vivendo. Tem um outro problema muito comum: meu filho não obedece. Esse negócio é bem comum. E normalmente acontece para as pessoas resolverem esse problema. Primeiro, solução: ir para a escola e falar com o sói da escola, né? Chega lá e assim: olha, ele tem um problema sério, meu filho, vocês dêem um jeito aí, porque ele chegou em casa dizendo que a professora não. E é assim, desse jeito. Aí vai para a escola e quer que a escola resolva. Vocês sabem que é assim, não é, Patrícia? Não é assim, Patrícia? Lá, a escola tem que resolver os problemas, e ele então: meu filho não obedece, mas a escola vai resolver. Ou então o contrário, chega no terapeuta, é o segundo ponto ali: vem cá, o que ele tem? Qual é a doença dele? Qual é o CID? Ainda tem gente hoje que sabe que é CID, né? Qual é o CID? Qual é o CID? Qual é o diagnóstico? Tem TDAH? É por isso que não obedece. Então está tudo certo. Deixa o senhor obedecer, porque TDAH sabe o que é. Não se dá cinturãozada em filho. É desse jeito. As pessoas vão para a escola, vão para o terapeuta, chega para o líder da igreja, angustiado. Preciso da ajuda, por favor. Fernanda, ore aqui, que eu sei que tem uma oração forte. Então eu oro e está tudo resolvido na criança, né? Se eu tocar na cabeça, mais fácil ainda, que acelera mais. Se ungir, garantido. Essas coisas não são assim. E aí o modo culpa: eu sou uma péssima mãe. Por quê, meu Deus? Eu sei que a culpa é toda minha. Meu Deus. Essas coisas são o jeito de resolver problema e viver sem paz, igual ao problema anterior. Não resolve e tira a paz e a sua vida fica desestruturada. Mas tem um probleminha a mais, muito comum também: eu estou todo endividado. Primeira solução: conseguir um empréstimo com juro bem barato e dizer: Deus abriu a porta. Rapaz, tremendo, né? Quer dizer, eu não sei se vocês já ouviram falar esses casos. Eu já ouvi, que eu estou vários casos assim, mas sei não, né? Vocês não ouviram. Certo. Então, rapaz, tremendo. Só 1,25. Eu estou parcelando. É desse jeito. Ainda bom em Deus. Ou então no Instagram. Ele entra no Instagram, compra um curso. Está devendo, mas comprou um curso para aprender a administrar. Bem legal isso aí, né? Na igreja, a gente chama aqui, vem à frente, e ele vem à frente e diz: eu estou precisando de um milagre. Quem ri é porque já veio precisando desse milagre. Não, você tem todo o direito de rir. Na verdade, é assim que muita gente faz. E o modo desespero, né? Eu estou com transtorno de ansiedade, eu estou indo para o terapeuta. Estou precisando de terapia. Estou com transtorno estou com pânico. Aí você: é mesmo? Meu Deus, sou coitada. Aí fecha o olho assim e fala: meu Deus, eu vou orar por você. Faz assim, fica com pena. Mas o problema não é esse. A gente está olhando o pânico, mas não é esse. Então, queridos, e antes disso tudo, antes da criança desobedecer, antes do casal brigar, antes de se endividar, tinha alguma coisa acontecendo, mas nunca pergunta ou nunca sabe. Porque a pessoa vem aqui e você ora pelo milagre. Ou então eu faço assim: quantos são culpados da dívida que estão aqui pedindo a bênção? Fique aqui, o resto pode sentar. Todo mundo senta, que ninguém é culpado. Claro que não, foi o diabo. Foi o diabo que fez tudo. Ninguém vai assumir culpa. Vem aqui pedir uma solução.
Só que antes de haver, olha lá, o casal desentender, ou antes de o filho não obedecer, ou antes de vir duvidar, tem uma outra razão. O problema não é esse de eu vir aqui e receber o milagre. Está acontecendo uma outra coisa antes de tudo isso. E antes de você brigar com seu marido, antes de não se entender, agora sim é o problema. Que a pessoa vai pedir o conselho porque está brigando, mas antes daquela tal briga tem uma outra lá atrás que fez com que o problema chegasse aqui agora. E qual é? Eu vou dar só algumas 5 coisinhas do casal. Os pais daquela pessoa sempre viveram brigando, então ele sabe, ele está bem acostumado com briga, aliás, ele até gosta de briga, porque viu isso na vida inteira, né? Desde o namoro que a gente vivia brigando, a gente brigava por tudo. Pergunta bem básica, por que casou? Não, mas a gente casou porque eu engravidei e está tudo certo. Ah, entendi. Então agora você está querendo um conselho, cai na frente, porque não se entende, mas eu quero que você volte. Desde quando falta paz na tua vida? Rapaz, eu nunca tive paz. Eu nunca tive tranquilidade. Eu nunca tive nada. Quer ver o negócio? Terceiro ponto ali. Um lê e se interessa pelo casamento. O outro não lê nada. Quase sempre que eu estou conversando com casais, eu pergunto, quantos livros você já leu de casamento? Nenhum leu nenhum. Mas fez TCC, fez pesquisa em inglês, sabe usar o Google Tradutor das pesquisas. Mas se eu citar nomes de autores, nunca ouviu falar. Porque não lê nada de casamento. Porque casamento é assim, a gente já nasce sabendo casamento. Será? A outra coisa, um ou ambos já aceitaram que casamento é assim, medíocre. Não, ninguém é feliz, rapaz. Aquilo é Niles e Fernando, tudo fachada. Aqueles casais ali é tudo roubado. Eu conheço Muriliana. Vai não, velho, não vai assim. É desse jeito, as pessoas pressupõem e projetam. Ou então, ambos conversam da situação com o terceiro, mas não entre si. Fala para o pastor, vai conversar em casa. Ah, não, só sai briga. Conversa brigando. Ah, não, vai estar facada. Então guarda as facas e conversa. Mas tem que conversar, mas não consegue. Meu filho não obedece. Antes do meu filho não obedece, uma mãe ou um pai disse assim, eu nunca vou bater em meu filho. Mas ela falou isso para o pastor? Não. A bagunça está em casa, mas ela disse um dia, eu nunca vou bater. Irmãos, eu presenciei um casal que terminou se divorciando. Um casal que um dia a criança estava jogando bola dentro de casa e chutou a bola na televisão que ficava no alto. A bola bateu na sala, quebrou a televisão. O pai, zangado, foi brigar com o filho e a mãe entrou no meio e interferiu. E eles começaram a brigar por causa da briga que iam ter. Irmãos, separaram. Agora imagina, o que acontece no processo educativo? O processo de desrespeito. A mulher não acredita na educação que o pai dá, ou o pai não acredita na educação que a mãe dá. Ou seja, eles não têm nenhum tipo de unidade. Ela disse, nunca vou bater no meu filho, mas se ele for... E ela usa a palavra bater. E não é bater, a Bíblia não fala bater. A Bíblia fala corrigir. Mas ela fala, nunca vou bater no meu filho. Aí quando o pai vai corrigir de algum modo, a mãe interfere porque não consegue ou porque prometeu. E aí vai, e vice-versa. Prioridade total no trabalho. Gente que trabalha. Isso é comum demais. Quando chega em casa a mãe ou o pai, sei lá quem for, aí quando chega lá, faz todas as vontades do filho, porque tem culpa de não estar dando atenção. O filho não obedece, mas você não vai lá atrás analisar o porquê. Briga e discussão conjugal na frente das crianças. Sempre eu pergunto, que eu tenho uma briga de um casal que a gente está conversando, eu pergunto, e foi na frente das crianças? Foi. Aí depois o filho não obedece, não respeita, e você pergunta por quê. Então, aquele problema que as pessoas apresentam que tira a paz, tem um outro problema cá atrás que já tirou a paz antes de a paz poder começar e chegar naquela casa. Casais que têm preferência por um filho, educação de filhos que nunca leu. E por último, o item endividado. O sujeito está endividado, mas quando ele começou a trabalhar, ou quando se formou, quando saiu de casa, ele disse, eu vou ficar rico. O sujeito disse, eu vou ficar rico,
E aquela frase, eu vou ficar rico, pode ser para ele uma marca de que ele vai se endividar todo, mas ele vai fazer tudo o que for necessário, mas ele vai subir na vida. E daqui a pouco ele começa a fazer esse tipo de coisa e diz que vai ficar rico, mas no final se tornou uma pessoa endividada. Muitíssimo comum isso. Ou então assim, passou por necessidade no lar e fala assim, isso eu não quero para meu filho, eu vou dar... Quantas vezes a gente ouve essa frase? Eu não vou... Passou necessidade, não teve nada, no Natal não recebia presente nenhum, quando chegava no Natal, lá chega ele com aquele carro de 4 rodas, como é o nome daquele de 4 rodas que... Quadriciclo, chega um quadriciclo para o filho. E eu já vi o menino pegar o quadriciclo, fazer assim, jogar embaixo num prédio, porque não queria o quadriciclo que o pai deu. Você já viu esse vídeo? Eu já vi. O pai trouxe o quadriciclo, eu não quero, e pum, empurrou. O vídeo caiu, o negócio caiu lá embaixo do prédio e estourou o bicho todinho. Mas o pai deu o quadriciclo, porque o pai disse, eu vou dar o que eu não tive. Depois pergunta por que está endividado. Ou então assim, ele trabalha, aí ele está cansado, sextou, e usa aquela ridícula frase, sextou, e aí eu vou, aí gasta e diz também, eu trabalho pra caramba, mas também tenho direito. Então, essas coisas você nunca vai ver. Empréstimo, aí vai, e uma série de coisas que eu coloquei ali. Também, quando estou apertado, não, eu não tenho condições de dar o dízimo, estou apertado. Entendi, você só dá o dízimo quando está sobrando. Então você nunca ofertou, você nunca entendeu. Nunca deu dízimo. Não, eu só dou dízimo, entendi. Não é entendimento que você dá dízimo. Não, eu dou dízimo quando está sobrando. Então, a partir de hoje, nunca mais dê. E nunca mais diga que é grato. Porque você nunca vai ser grato e fiel se você só faz as coisas quando sobra. Deus não precisa de sobra. Então, queridos, o que eu quero colocar para vocês é o seguinte. Essas situações, a gente vê sempre. Eu disse 3 coisas. Irmãos, é sempre. Ou está endividado, ou briga de casal, ou criança com problemas. E você vê sempre. Discípulo não tem que ter isso. Discípulo não tem que ter isso. Discípulo não tem que ter isso. Se você está com uma situação com o seu filho, com o casal, não sei o quê, tem recurso para resolver, e o recurso vem da parte de Deus para a sua vida. Você está aqui por isso. Você está aqui por isso. Situações gravíssimas de masturbação, de vício de pornografia e de masturbação. Tratei uma situação dessa aqui, é a situação mais difícil que eu já tratei na minha vida. Situação gravíssima, gravíssima. Sem limite. Eu não vou falar uma situação aqui, porque tem crianças aqui e não quero que ouça. As situações gravíssimas para tratar. Completamente viciado em pornografia e em masturbação, sem nenhum comentário adicional. E aí, eu comecei a trabalhar e peguei um vídeo de um camarada chamado Steve Gallagher, que escreveu No Altar da Idolatria Sexual, e eu consegui esse vídeo, ainda no tempo que consegui legendado. Eu falei, assiste esse vídeo aqui. Irmãos, eu não tinha a menor capacidade de tratar um assunto tão grave, porque aquele caso era grave. O assunto é igual para todo mundo, mas não, as prisões eram bem maiores do que eu imaginava. E eu deixei ele assistindo e saí, porque eu não sabia o que fazer. Saí da biblioteca, ele começou a assistir o Steve Gallagher, porque o Steve Gallagher tem um retiro, tem um lugar de retiro só para gente que perdeu ministério, família e emprego por causa de vício de pornografia. Porque nos Estados Unidos, assim, eles têm como é que chama? Eles têm um tipo de, me ajuda aí, Bismarck, proteção, um negócio de controle na empresa, de que quando o cara vai acessar alguma coisa, a empresa sabe, como é o nome desse negócio? É tipo um VPN, né? Firewall, exatamente. Então, um firewall, e eles pegam, aí as pessoas começavam no trabalho a entrar em pornografia, e a empresa dando corda, um dia julgava o cara que fez isso, você está demitido por justa causa, nos Estados Unidos, o cara perdeu o emprego. Então, essas pessoas que perdiam tudo, e eram CEOs, eram pastores, presidente de igreja, tudo, e vão para o retiro do Steve Gallagher. Ele começou a falar esse negócio, e aí eu voltei para a biblioteca. Quando eu voltei, o cara estava gritando na biblioteca, estava de joelho, gritando, eu quero ser liberto. Irmãos, o discipulado era todo dia de tarde. Não era um dia, nem 2, nem 3. Todo dia de tarde, discipulando o camarada para te libertar o camarada. Liberto. Tem recurso, irmão, para tudo. O recurso existe. Deus colocou diante de você.
E eu estou falando de coisa grave? Não estou falando de coisas, dessas três coisas. E esses recursos, eles passam por esses três elementos que eu vou ser rápido aqui e direto. As pessoas, em primeiro lugar, antes de ler, falar alguma coisa sobre essas coisas aí, primeiro dizer para você que Deus sabe que as pessoas não são aquelas pessoas que nós imaginamos, os filhos não são aqueles que imaginamos, os relacionamentos não são os que imaginamos, as coisas não vão dar certo sempre na vida, a gente vai ter que, no mundo tereis aflições. O que Deus vai fazer com você não é tirar a dificuldade, é te capacitar para enfrentar a dificuldade. Você entende isso? A gasolina subiu para crente e para ímpio. Subiu para todo mundo. Todo mundo tem que enfrentar. Então, eu vou começar com esse enfrentamento aqui, que Deus deu um caminho para você. Esse aqui é um caminho. E esse caminho começa com procurem aperfeiçoar-se. Diga, procurem aperfeiçoar-se. Isso está escrito no texto. Por que será que as pessoas, vou ser rápido agora, por que será que as pessoas estudam todos os assuntos, mas não estudam os assuntos da vida? Quantos aqui conhecem estatística? Presta atenção, só levante a mão, quem sabe responder. Quantos conhecem estatística de influência, estatística, números, estatística de influência do smartphone na educação, na cognição de crianças? Números. Levante a mão quem conhece esses números. Uma pessoa, duas, três pessoas num ambiente desse tamanho. Ninguém consegue, ninguém decora. Não me interessa. Quais assuntos da vida lhe interessam? Quem sabe aqui, deixa eu ver uma coisa de finanças. Quem sabe aqui fazer uma tabela dinâmica com dados financeiros? Levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito. Melhor do que dados de celular. Glória a Deus por isso. Quantos usam orçamento doméstico? Controle de orçamento, controle de despesas, controle de previsão de receitas, tudo isso. Levante a mão. Bem melhor, né? O pastor de controladoria, da área de finanças, e a igreja não tem ninguém que sabe, aí é demais, né? Mas você vê que quantidade pequena? Não dá 15 pessoas. Não dá 15. São as coisas da vida. Quantos sabem explicar aqui supralapsarianismo? Levante a mão. Aí não dá, hein? Está perdoado quem sabe. É uma palavra teológica, mas não é isso que conta na vida. Infralapsarianismo e supralapsarianismo. Quantos sabem explicar graça preveniente? Levanta a mão. Duas pessoas sabem falar graça preveniente. Mas isso vai fazer diferença na sua vida? Não, mas o orçamento faz. Mas o controle do smartphone faz. Essas coisas da vida. E não se prepara. As pessoas que terminam não se preparando, não entendendo de coisas ligadas à saúde. Irmãos, eu entrei quarta-feira lá e vocês acham assim, por que a gente discipula? Discipula porque acredita que isto aqui que a gente está fazendo, ele só tem um ganho assim. Eu, se fosse você e estivesse sentado aí, eu pegava essa palavra, assistia de novo e colocava uma disciplina para produzir alguma coisa, porque por essas coisas que a gente fala aqui, representa pouquíssimo da capacidade e da condição que você tem de crescer. Entrei lá no Colégio Ágape e Cláudio me disse, emagreci 9,5 quilos. Minha vida está completamente diferente, as dores de joelho pararam e começou a falar vários outros índices de saúde que ele está desfrutando. Por que é que isso aconteceu? A questão é por que isso aconteceu. Deus pesou a mão e ele quase perde uma perna quando capotou. Nada disso. Não é assim que as coisas funcionam. Funciona por iniciativa do discípulo, consciente do que deve fazer. Ele entende e ele é zeloso. A minha casa eu estou organizando tudo, irmãos. Teve umas benditas discípulas que estavam conversando com a minha esposa um dia de quarta-feira de tarde e inventaram de dar ideia para ela de comprar uma máquina de lavar louça. Eu disse, vocês não entram mais na minha casa, ser discípulo. Aí falaram tanto que eu concordei que era uma boa ideia. Aí comprei a máquina de lavar louça. Aí comecei, daquela máquina de lavar louça em diante, eu comecei a consertar minha casa toda. Anteontem
tirei 2 portas que estavam com cupim. Amanhã Aguinaldo vai mandar o pintor lá em casa pintar as 2 novas portas que nós colocamos. Troquei todas as lâmpadas, troquei o closet, jogamos roupa fora. Irmãos, eu acho que eu joguei fora. Eu joguei mais roupa fora do que ficou roupa. Desse jeito. Assim, o que aconteceu? Eu falei com vocês tempo atrás sobre o reino, é um reino de ordem. Eu passei a régua na minha vida. Dá vontade de ficar só no meu closet. Quem for lá, você vai ficar cheiro de novo. Você abre assim, 5 camisas, tinha 50. Eu digo, glória, obrigado, Jesus. Aquela sensação de que você está em ordem com a vida. Então, o que eu estou falando para você... Eu falei para a Cláudia ao longo dos anos, e hoje ele está 9,5 quilos mais magro e saudável. Demorou. Sim, mas tudo demora, isso aqui é o problema. Então, procure aperfeiçoar-se, significa você é obra pronta, é? Você já não lê mais, já não estuda mais, já não pesquisa mais, já sabe tudo. Já sabe o que é infralapsarianismo e supralapsarianismo? Bom, então eu posso botar essas 2 palavras no ágape para você pesquisar, de graça preveniente. Beleza, não vai resolver esse problema, mas faça isso. Mas eu estou falando de estudar, pesquisar, saber, entender, saber tudo sobre criança. Dias atrás eu estava conversando com um casal, eu e o Fernando, e perguntamos, você já leu as 7 necessidades básicas da criança? Não, o problema era com criança, e nunca leu este bendito, simples e óbvio livro. As coisas têm literatura, irmãos. As coisas têm como aprender. Mas a gente pesquisa tudo, faz TCC de tudo, assiste tudo que é pregador, tudo que é vídeo de YouTube. Mas estudar que é bom, e se preparar que é bom, e se capacitar que é bom. Tempos atrás eu dizia para a Vanessa, você tem que fazer psicanálise. Lembra disso, né? Você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Em vez de insistir, aí eu vou brincar assim, eu dei bronca nela, já está estudando, por que não está estudando? E isso de quarta-feira. Resultado, na hora que a necessidade bateu a porta, hoje o Ágape tem o SOI, agora tem Manu trabalhando, tem mais uma outra psicóloga trabalhando, que é a irmã de Erivelto, e ela terminando o curso de psicanálise, exatamente de acordo com a necessidade, e é impressionante, eu estou lá e as pessoas com neurodivergentes estão lá, e eles manuseiam com precisão os difíceis casos que tem lá. Mas foi lá atrás que eu disse para ela estudar. Então, irmãos, a gente não pode ser alienado. Ah, porque Jesus cura minha vida, Jesus me resolve meus problemas. Como é que ele resolve isso? Se você correr atrás, meu irmão. Se você fizer alguma coisa. E só há um jeito de se aperfeiçoar. Presta atenção. Jesus foi aperfeiçoado em Hebreus capítulo 5, verso 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E tendo sido aperfeiçoado, se tornou causa de salvação para todos que lhe obedecem. Então, eu estou em processo. Eu não paro de estudar. Fernanda está lendo 5 livros ao mesmo tempo. Ela lê mais do que eu, porque eu sou mais pesquisador do que leitor. Ela lê 5 livros ao mesmo tempo. Ou seja, ela é maluca. Não, não é isso que eu quero dizer. Ela é faminta. A gente foi para Salvador ver minha mãe. Quero dar a notícia, minha mãe está em ótimo estado em casa, porém, aguardando o resultado da biópsia. Pode ser um câncer no pâncreas, é improvável. Pode ser. E pode ser um outro tumor de uma inflamação, só que estamos aguardando. O fato é que ela está muito bem espiritualmente, o livro foi lançado, então as coisas estão no controle total de Deus. Mas eu queria dizer, fecha parênteses, quando eu fui para Salvador, pegamos um livro e lemos o livro na ida e na volta. É assim que a gente aproveita o tempo. Eu adoro viajar para ler 2, 3 livros. Ler o livro. Fernanda vai ler e a gente vai discutindo e trazendo. Por quê, irmãos? Porque a gente é uma formiga de entendimento, uma formiga de crescimento. A gente não é nada, não sabe nada. A gente não entende nada. Então a gente tem que se esmerar para crescer. E a Bíblia diz para procurar se aperfeiçoar. Provérbios 4, 7, a igreja pode ler para mim. 1, 2, 3, já. Adquire o entendimento. Provérbios 16, 16. Vamos ler? 1, 2, 3. Que a prata. E por último, se a gente não adquirir, a gente vai ficar conformado, ou seja, adota forma. Então vamos ler esse versículo? 1, 2, 3, já. E não vos conformeis com este século, mas pela renovação, para que experimenteis qual seja boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Eu queria que você pegasse no braço da pessoa do seu lado. Não é assim, pegar na perna, não. Pegasse no braço da pessoa do seu lado, balançasse assim, rapaz, você precisa crescer. Balança assim para a pessoa ficar, me largue. Balança ela na cadeira. Isso. A segunda coisa que a Bíblia fala em 1 Coríntios 13, 11 é: exortem-se mutuamente. Irmãos, para o discípulo de Jesus, o caminho do crescimento passa pela exortação mútua. É uma condição sine qua non para a gente crescer espiritualmente, é exortação. Exortação é paracaléu, é a motivação, é o conselho, é a correção, mas é a palavra positiva. A exortação não é tapa na cara, a exortação é positivo. Por que as pessoas não querem ser exortadas? Será que elas consideram que já chegaram num patamar? Será que elas não aceitam que ninguém diga nada? Será que é orgulho? Irmãos, eu já vivi numa época entre nós na liderança, essa liderança que vocês veem hoje, viu? Tudo gente madura, de fazer células chamadas células do espelho. Coloca uma pessoa no meio, pode falar com ela o que você quiser dela. Aí você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa esforçada, você é uma pessoa dedicada. Aí o outro, mas você de vez em quando dá uns coices pesados. Aí a outra vai e dá uma mediada, não, mas é pro bem. Aí mas também, quando fala, ninguém aguenta. Aí vai dizendo aquele espelho com a pessoa. O que acontece quando termina um espelho desse? A pessoa foi exortada, motivada, aconselhada, vários insights, ela levanta assim e fala, interessante. Eu não sabia que as pessoas pensavam isso de mim. Feedback. Será que a gente deveria motivar essas exortações? Será que é bíblico isso? Jesus estabeleceu para a igreja do Senhor, um princípio de exortação mútua, que está em Hebreus 3, verso 13. E eu quero que você leia aqui agora, 1, 2, 3, já. A fim de que nenhum de vós seja endurecido. Quem vai se aperfeiçoar sem feedback? Quem vai discernir a si próprio? Ninguém. Irmãos, essa semana no meu devocional eu achei esse versículo, baseado no discernimento próprio. Será que alguém consegue discernir a si próprio? É só ler Provérbios 20 e 24. Eu vou ler só a primeira parte, você lê a segunda. Os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor. Vai lá. Não consegue entender seu caminho. Se eu não estou lá com o Cláudio e Vanessa trabalhando, dando a eles um feedback, eles não entendem o que está acontecendo. Mas comigo também, que Fernanda me exorta. Não esqueça que eu sou submisso a Fernanda também. Ela é minha irmã em Cristo. Então, quando ela me exorta, eu aceito. Na economia do casamento, ou seja, na estrutura do casamento, eu sou cabeça, ela é pescoço e o resto tudo, né? Eu sou cabeça e ela é minha ajudadora. Nós temos uma estrutura de funcionamento no casamento, mas eu preciso da exortação de Fernanda em coisas que eu estou errado. E ela me exorta, e eu aceito a exortação como irmão em Cristo. Estou falando de coisas de casamento, estou falando como é a minha vida. Irmãos, Salmo 19 tem um texto forte que fala das coisas que a gente não lembra. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Tem coisas que você não vê. É ponto cego, mas o outro vê. Muita gente chega para mim e falou, não, você mudou muito. Você mudou muito, você... Aí diz lá o que eu mudei. Como é que eu vou saber que eu mudei? Eu não vejo que eu mudei. Então quem está de fora vê a minha mudança, também vê as coisas que eu preciso mudar. As coisas que vai me dizer. Por isso, irmãos, olha o que eu vou dizer. Discípulo, preste atenção. Por isso não existe hierarquia no discipulado. Todos nós estamos sendo discipulados pelo corpo de Cristo. Existe serviço. Então, quando eu sirvo você, no caso, quarta-feira, quando eu sirvo a Cláudia e Vanessa, eu estou servindo. Mas eu aprendo ali, eu sou edificado. O evangelho é assim que funciona. Então, o que eu quero dizer de hierarquia? É porque todos nós precisamos ser ajudados. Então, eu quero dizer, e púlpito aqui, se você não entendeu alguma coisa que algum pastor ministrou, falou ou te exortou,
Pergunte que vai ter resposta. Não tem hierarquia. Quem é você? Jesus, você chegou agora aqui na videira. Quem é você para falar alguma coisa? Isso não existe. Isso não vai existir nunca. Nunca. Por quê? Porque eu quero ter um feedback de Jesus. Percebe o que eu estou falando? Porque Deus quer me tratar e vai tratar através de quê? De cada um de nós. Por quê? Porque tem coisas que me são ocultas. Você está me entendendo, irmão? Amém? Então o texto bíblico, ele vai falar sobre exortação. E infelizmente tem pessoas estagnadas porque não aceitam correção mútua. Estagnadas porque estão acomodadas, estagnadas porque não têm visão. Não tem visão bíblica e eles se medem pela média. Irmãos, infelizmente, vocês podem confirmar se eu estiver mentindo. Te pergunto, é difícil ou não é difícil o nível... vou repetir a pergunta. O nível de entendimento, cognição, de 20 anos para cá, de 10 anos para cá, caiu ou não caiu nesse Brasil? Sim ou não? Todo mundo diz que sim. A educação, de um modo geral, comprometida. E as pessoas que atendem, que vão lhe atender no telefone, atendente, quando vai escrever um negócio, você vai explicar o negócio para ela. Quer ver um negócio interessante? Decorar as coisas. Você dá o CPF, ou então você dá um número que a pessoa tem que digitar. Você já reparou, no caixa do São Roque, você dá aquele papelzinho que é de CNPJ. A pessoa vai digitar, ela tem que olhar para cá 6 vezes que não consegue decorar o número. Você já reparou isso? Ela fala assim, 169578, eu estou dizendo a você. 169578, ela... Depois de 6 vezes, ela consegue digitar 169578. Por que isso? Por que não consegue olhar uma vez e digitar, de uma vez só, 6 números? As pessoas não conseguem. Hoje, a cognição está lá no chão. Só que essas pessoas que têm a cognição no chão, a gente estão aqui no meio da igreja, alguns... ou muitos, sei lá, não importa isso aí. O que importa é que estão aqui e Luzerne vai dar uma correção para a pessoa. E a pessoa não vai aceitar como? Se está no corpo de Cristo, o princípio de correção mútua, você só tem um jeito de você crescer. Rapaz, pelo amor de Deus, toma jeito, rapaz, larga esse celular na hora do culto. Aí fala, vai se meter na minha vida? Tu nem sabe que eu já estou metido desde que fui salvo. Mas é assim, velho. Eu estou metido desde que ele foi salvo. Ou eu ou você no céu. Nós dois. Então pronto, tira esse celular. Porque não existe essa história. Tem argumento para tudo, mas é fácil você exortar uma pessoa na boa. Mas as pessoas que não querem exortação, elas ficam na mediocridade, elas se medem por este nível de pessoas que têm cognição baixa. E está tudo bem. E Jesus não chamou ninguém para mediocridade. E vou dizer um negócio para você. Qualquer coisa que seja contrária ao reflexo de Jesus é pecado. O que eu quero dizer com isso? Você foi chamado para ser semelhante a Jesus. Você não foi chamado para ser semelhante a Bolsonaro, nem a Lula, nem a líder nenhum. Você foi chamado para ser semelhante a Jesus. O que significa dizer, se você aceitar um padrão medíocre de cristianismo, é pecado, porque Deus deu luz e você não quer subir. Você não quer crescer. Você vai regredir na sua vida espiritual. Por isso que Jesus não chamou ninguém para ser feliz, chamou para ser santo. E santo é transformado segundo a imagem de Deus. Não é felicidade. É santidade, e santidade é caráter de Jesus. E para isso você tem que romper com aquilo que está errado na sua vida. Tem que romper. Tem que aceitar que as pessoas digam para você que você tem que parar com essa mania de sei lá o quê. Essas manias, todas as manias que prejudicam a sua vida, alguém do teu lado está vendo e vai dizer. É fundamental, irmão. A melhor coisa, por que eu fui naquele CAP agora, CAP 26, lá em Balneário, por que eu vou? É um negócio completamente diferente, irmão. Doido, assim, um negócio assim meio maluco, totalmente diferente. Mas é pau no nariz, palavra que o Abude deu, a síndrome de Faraó, pá no nariz, só no nariz, irmão. Cada palavra dura que eu fico pá. Eu volto assim, todo cheio de hematoma espiritual. É ótimo, irmão, acorda para retirar de mim as coisas que não prestam. Quero ser semelhante a Jesus. Ponto 3, tenha um só pensamento. Meus irmãos, estamos vivendo em tempos de rede social que todo mundo tem opinião sobre tudo. O sujeito ouviu uma crítica lá, ouviu uma opinião de alguém, UFO. Você já viu o negócio do UFO aí, né? Apareceu um negócio do UFO, o pessoal está me perguntando direto. Hoje de Rio Grande do Sul me perguntaram, Niles, qual é a sua opinião sobre os UFO, né? Aqueles negócios lá.
Aí me ocorreu aqui agora, eu não sou especialista em nada disso aí. Os UFOs, esses negócios que estão, os OVNIs que estão aparecendo, UFO, OVNI, é a mesma coisa, é a mesma coisa. É a mesma coisa, viu? É o mesmo nome. OVNI, UFO, é a mesma coisa. Aí o que acontece? Está vendo que eu sou especialista em UFOs e OVNIs? Não sou. Eu respondi para o irmão, sabe o quê? Ele falou, você acredita na existência de outros seres? Eu falei, que engraçado. Só aparece aparelho eletrônico. Nunca vi aparecer um cara de duas cabeças. Nunca vi aparecer ser humano, ser estranho nenhum. Mas isso aparece. Ou seja, um drone extraterrestre mal explicado, toda hora aparece. Mas um sujeitinho lá aparece, dá tiro e um bocadinho, não aparece. Nunca ninguém viu, mas viu um bocado de equipamento. Foi só a minha opinião brilhante, eu sou profundamente conhecedor de OVNI. Não sou nada, não estou nem aí para isso aí. O que eu estou lhe mostrando é que todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Hoje, rede social é assim, você perguntou, o especialista Niles Alberto vai falar sobre OVNIs. Pode falar, pastor, especialista. Especialista o quê? Sem nada. Ninguém é especialista, mas dá opinião, todo mundo dá. E nesse sentido, tem uma frasezinha que a gente usa, cada cabeça uma sentença, né? Mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre pensamentos e opiniões. Vamos todo mundo ler, por favor, Filipenses 2, 1 a 5. São duas telas. Primeira tela, 1 e 2. Segunda tela, 3, 4, 5. 1, 2, 3, já. Compaixão, completem, tendo o mesmo modo de pensar. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas superiores a vocês mesmos, mas também dos interesses dos outros. Verso 5, seja o modo de pensar de vocês. Você percebe aqui que Jesus de novo é modelo. Tem um modo de pensar. E como é que Jesus pensava? Igual ao Pai. Igual ao Pai. Eu não falo nada de mim mesmo, mas falo exatamente como o Pai falou. Irmãos, não tem essa história de cada um tem uma opinião, não. Nós estamos caminhando para pensarmos do mesmo modo. Só que aí não chegou ainda, claro que não chegou. E quando não chegou, porque o texto bíblico diz, pensando do mesmo modo. A Bíblia fala para pensar do mesmo modo. Então o que acontece? Olha só, para você entender direito o que eu estou falando. Nós temos diferentes níveis de compreensão e de estudo. Nós temos diferentes níveis de revelação e entendimento. Todo mundo aqui tem níveis diferentes. Mas podemos pensar do mesmo modo. Pensar naquela direção e para a edificação mútua. Então eu estou andando numa direção de ser um com o Wilson. O Wilson está se esforçando para ser um comigo. No modo de pensar. E eu estou me esforçando para ser um com Mone. E Mone está tentando entender porque eu falo as coisas muito rápido e complicado, né? E aí vai. A gente está convergindo. Então, se tem uma pessoa no reino de Deus que é do contra todo o tempo, no achismo, essa pessoa está desobedecendo a Bíblia. Porque a palavra de Deus é para convergir, não para divergir. Por essa razão, um santo líder aqui da igreja, que lá naquele discipulado nosso, ele falou assim, eu desisti de assistir debate de teologia, porque eu não aguento aquele negócio. Desisto, não assisto mais nenhum. Porque eles ficam brigando, adoram brigar, e eu não aguento mais ouvir um daqueles debates. E eu peguei essa palavra que o cara falou, eu fiquei analisando a mim mesmo, falei, e passei a não gostar de mais debate nenhum, não assisto mais debate nenhum. Quase debate nenhum eu assisto. Porque a briga é a afirmação da Babel. E a igreja é a afirmação da unidade. Você entendeu? A briga afirma Babel. E a igreja afirma a unidade. A gente vai andando devagar. Irmãos, eu digo a vocês o que eu disse ontem para Fabrício e Tati. Eu disse assim, às vezes eu levo 20 anos para resolver um problema teológico, 15 anos para resolver um problema do entendimento, para depois aplicar nas pessoas, nas situações que vêm. 15 anos.
pesquisando, entendendo, e não cai a ficha. Eu sei que não cai, porque não está fácil, não está compreensível. Eu não posso ensinar. Depois que cai a ficha, eu sei explicar A, B, C, D, e a gente está convergendo. Mas enquanto não está, a gente está naquela confusão da cabeça, igual a Babel. Então, nosso objetivo, irmãos, como igreja, é convergir. Nosso objetivo é ter um só pensamento. Nosso objetivo é pensar como Jesus disse, pensar com a mesma mente de Cristo Jesus. E é isso que ele falou. A gente tem que seguir nessa direção, da mesma maneira de pensar. É um alvo. Vou dar dois exemplos. O casal que briga na educação do filho, na briga, tá? Na questão financeira. Ou, dando só exemplo. O casal que briga é porque não está pensando convergentemente, não está convergindo com o pensamento. Eu vou dizer para você, se é o seu caso aqui, que está ouvindo, você tem que parar e se arrepender, porque não adianta continuar falando, conversando e brigando. Você está em pecado. Você tem que chegar em casa e falar, eu queria te pedir perdão e eu queria fazer uma oração aqui para falar com Jesus na sua frente. É desse jeito que faz. Aí, fecha os olhos, Senhor Jesus, eu quero te pedir perdão pelas minhas carnalidades, pelas minhas brigas, pelas minhas contendas. E você fala isso diante do marido, da esposa, pede perdão a Deus, porque o pecado é contra Deus. Aí você vai conversar. Volta a conversar. Porque essas coisas não são fáceis, mas não se pode pecar. Não se justifica, tem que ter um modo de pensar convergente. Tem que ter um modo... A mesma coisa com relação a conhecer. A gente sempre fala assim, você entendeu o que é o conhecer na videira, conhecer dois jovens que querem se conhecer. Você entendeu o que é? Deixa eu te explicar. Aí explica uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes. É fácil de entender? Não, depende de a pessoa ter a intenção de pensar da maneira de Jesus. Ela tem que ter a intenção, porque ela vai discordar se não tiver a intenção de aprender. Então, por isso que ter mesmo sentimento. Devocional, a mesma coisa. Irmãos, temos que fazer o devocional. Vai falar, não concordo. Pronto, acabou de provar que não tem a mesma maneira de pensar. Aí eu faço a pergunta bem simples. Tu sabe quem é Cirilo de Alexandria? Não. Você sabe quem é João Cassiano? Não. Você sabe quem é Macário o Grande? Não. Como é que tu vai discordar de devocional que nunca nem ouviu falar desses caras? Se você não sabe quem é Macário, então cale a boca, pelo menos. Cale a boca e obedeça. Porque se você não estudou nada sobre devocional, nem sabe como a igreja começou. Sabe como é que eles faziam devocional? Lhe explico. Iam para o deserto. Ficavam lá 17 anos fazendo devocional. 12 anos fazendo devocional. Quando voltavam, agora estou pronto para pastorear a igreja. Desse jeito no deserto. A gente não vai para o deserto? A gente vai para o monte, que é na nossa casa, o quarto secreto. Então, quando a gente estuda o devocional, a gente já leu todos esses caras. Pacômio, já ouviu falar em Pacômio? Pois eu já li Pacômio. Um nome desse, irmão, o cara devia se matar, né? Porque não se bota o nome, Pacômio. O nome do cara era Pacômio. Cara importantíssimo na monástica. Importantíssimo, o tal do Pacômio. Você precisa ver os escritos dele sobre vida devocional. Então, antes de a gente aplicar o negócio, irmão, leia a Bíblia, levante cedo. Ah, mas eu durmo tarde. Levante cedo mesmo assim. Ah, mas eu fico cansado. Levante cedo mesmo assim. Ah, mas eu não quero. Então, por que está na igreja? Para que segue Jesus? Jesus carregou a cruz, morreu nu, e tu não quer levantar meia hora antes. Toma vergonha na cara, irmão. Mas, pastor, você está dizendo aí? Estou. Repetir para você não dizer que não estou. Tome vergonha na cara. Pronto, isso. Porque não é possível que a pessoa não compreende que essas coisas são para o bem dela, não são para o meu bem, porque eu estou fazendo. Estou fazendo. Alguns estão fazendo, a maioria está fazendo. Então tem uma base. Você sabe o que eu estou falando? Não estou falando de devocional, estou falando de pensar de modo convergente. Pensar está difícil. Pratique que vai ficar fácil. É desse jeito. E por último, a última coisa, lê para mim essa frase aí. Em paz. Vamos ler os versículos 1, 2, 3 já. Outro versículo. E pratique o bem. Empenhe-se por alcançá-la. Mais um versículo. Já tem mais. Irmãos, uma das coisas mais óbvias que eu queria falar aqui. Raramente falo isso, então vou falar hoje. Já tem 6 minutos, vou falar. Veja só. Uma das coisas mais difíceis, mais óbvias e mais necessárias de falar, que falo pouco,
é sobre o controle do temperamento. Irmãos, todo mundo aqui é responsável por controlar o seu temperamento, todo mundo. Uns sem um temperamento mais recolhido, mais introvertido, então precisam controlar essa introversão para não virar, a gente chama isso, não sei se aqui em feira chama-se calundu. Calundu existe isso aí? Não sei, burro que trava, né? Calundu é burro que trava. Pá! A Bíblia diz para não sejais como cavalo, nem como a mula. Qual é a diferença do cavalo e da mula? O cavalo sai desembestado, a mula empaca. Então não é para ser nem cavalo nem mula. A Bíblia diz isso. Então tá lá. O sujeito tem um temperamento e tem um sentimento. De qualquer coisa. Qualquer coisa. Tem um sentimento, está aborrecido, está isso, está aquilo. Seja o que for. Você é responsável pelo seu temperamento. Você é responsável por controlar aquilo que você... a sua inquietação. Mas, infelizmente, atente para isso. A gente acha que quando o outro errou, eu posso descarregar no outro. Não, irmão. Deixa eu te falar. O outro errou. Tem um bocado de coisa errada no mundo. Você está sentindo o quê? Problema seu. Você está sentindo o quê? Problema seu. Tem muita gente, hoje, Brasil vai ganhar a Copa. Neymar vai jogar. Que se exploda todo mundo, estou nem aí para nada. Nem a abertura da Copa, nem jogo, não assisti para nada. Mas tem gente que está intensamente... Brasil, 2 jogos, 2 gols no México. O que eu quero dizer? Eu respondo pelo que eu sinto e a pessoa pelo que ela sente. Não estou criticando ninguém que sente, nem estou dizendo que sou melhor do que não sinto. Cada um responde pelo que sente. Agora, você não tem o direito de fazer o que você quer com o que sente. Você não tem o direito de xingar sua esposa, xingar seu marido. Você não tem esse direito. O nome disso é pecado. E a Bíblia diz para viver em paz. Quando você sentir a raiva e sentir de dizer, ele fez a besteira, ela fez a besteira, que você tem o direito, sabe o que você faz? Dê seus pulos, mas não faça o que é errado. Dê seus pulos. Dê seus pulos. Toma banho frio. Sai correndo pelado. Eu não sei o que você vai fazer. Você se belisque. Você gosta de se beliscar? Eu gosto de me beliscar. Eu vou apertando assim, eu estou apertando aqui, irmão, com a unha. Acaba a raiva rapidinho. Vai pagar. Acaba a raiva rapidinho, irmão. Você enfia a unha assim naquele negócio até tirar sangue. Qual o problema? Quer dizer, isso você não pode fazer, mas xingar pode. Você pertence a Deus ou ao diabo? Porque se eu tenho um direito de ser, você não tem direito nenhum de xingar ninguém, nem brigar com ninguém. Você não tem esse direito. O nome disso é pecado. A Bíblia diz para viver em paz. Se ele lhe deu o direito... Não deu direito. Se ele errou... Aí é outra história, mas não deu direito. Então ele errou. Você poderia, se você fosse ímpio, falar tudo que você queria. Mas você não vai fazer isso porque tem um Deus no céu te olhando. Simples, irmão. Agora, o que você vai sentir, eu já não sei. O colérico como eu, unha. O melancólico, tu vai ver. Né? Não faz isso? Lá dentro? Depois ele esquece. Mas ele não xingou, ele ficou lá dentro. Tu vai ver. Ficou lá dentro, depois ele esquece e deixa para lá. Mas não tem o direito de pecar quando você... Não tem esse direito, irmão. Lembra de Moisés? Lembra de Moisés? Eu vou libertar o povo. Pegou, pum, matou o egípcio. Deus deu 40 anos de disciplina para ele. 40. Na hora que ele estava curadão, abre o mar, abre a terra, come coré da tamirão, a rocha dá água. Aí os caras falaram assim, você de novo não deu água para a gente? Seus cambada, pá! Deus chegou para ele e falou, eu te conheço de algum lugar. Tu não entra mais. Não, eu sou Moisés. Tu é aquele traste que repetiu. Tu não entra. Aí ele foi falar com Deus de novo, Deuteronômio 34, não me fales mais nisso. Por quê? Por causa do temperamento. 3 versículos, enfim. 1, 2, 3, já? Lidar é ignorar ofensas. Tudo provérbio. O homem irascível, poupe-o.
Não tenha pena de funcionário que estoura. Demita. Suspenda. Não tenha medo de gente que estoura. Não tenha medo. Haja, porque a Bíblia diz que se você poupá-lo, vai ter que fazer de novo. Errou uma vez? Puna! Errou outra vez? Puna mais forte. Se for o caso, demita. Porque não tem jeito quem tem esse temperamento. Por quê? Problema dele. Por que é? Depois você chegou, varão, estou orado por você. Fecha o olho, como sempre, é o melhor jeito de falar. Estou orando por você, cara. Você tá, não sei o quê. Fala bem bonitinho assim, mas puna. Porque a Bíblia manda. Porque senão você vai ter que fazer de novo. Provérbios 16, 32. Esse aí todo mundo tem que ler. 1, 2, 3, já. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Amém? Então eu vou te dar alguns conselhos. Primeiro conselho, 1, 2, 3. Pegue no braço da pessoa, balance assim. Você tem que ler mais. Você tem que ler mais. Bora, Vene, faz aí com ela, pô. Ela já lê? Se ler mais é pior, né? Você tem que fazer o curso, Tâmara. Pronto. Segunda coisa, uma constante ajuda e feedback mútuo. Eu quero que você diga assim, alto assim: eu quero feedback para me ajudar. Quantos mentiram? Eu digo amém. Uns 10 mentiu aí, tá vendo? Falou só porque eu pedi para falar. Olha lá, viu? Eu quero feedback. Eu quero feedback. Você tem dúvida na videira 75991039933? Manda o áudio e pergunta, pastor, porque o senhor falou aquilo. Qual é o problema? Nenhum problema, irmão. Quem não deve, não teme. A gente fala aqui, quando erra, diz que errou. Não tem problema nenhum. Ponto 3, um sentido de convergir e chegar a entendimentos conjuntos para a edificação de todos. A quarta coisa, respeito uns pelos outros, cada um segurando o seu temperamento e suas pulsões. E por conta disso, leia para mim. Aí agora você sabe que a paz e o amor não vem de graça porque você aceitou Jesus como Salvador. Tu tem que crescer. Tu tem que ter convergência, pensar igual. Você tem que controlar o temperamento, tem que ter paz. Você tem que ter exortação. E aí você constrói a paz e o amor que você quer. Não vai cair de graça, nem vem dentro de garrafinha premiada. Tirou a tampa, chegou paz e amor. Não existe isso. Tem um preço. Essas coisas chegam, mas você tem que fazer a sua parte. Amém? Vamos ficar de pé e encerrar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando terminar, você vai balançar de novo essa pessoa. Estou avisando, né? Aí tem gente que não balança o que eu estou dizendo. Sabe, deixa eu te falar. Eu não sou burro, não, meu. Eu tenho um bocado de pós-graduação. Eu sei o que eu estou falando. Eu conheço bastante de pedagogia. Bastante da área cognitiva. E quando você balança alguém, no que eu estou falando, você está ativando... eu tô conectando um pensamento com uma emoção. E é o único jeito de você decorar é através de uma emoção. Você não decora informação, você decora emoções. Então, se você aproveite que eu estou pedindo para balançar, balance até derrubar não. Mas balance a pessoa, porque ela vai dar uma risada e vai lembrar do que eu falei. Essa é a ideia da cognição. Nós temos 10 trilhões de sinapses no nosso... E a gente só decora as coisas, só grava as coisas, só tem acesso a elas através de quê? De emoções. Amém? Vamos orar e depois você vai balançar o braço dessa pessoa. Direito, tá? Pai bendito, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos conceda sabedoria para trilhar esse caminho que nos vai trazer paz e amor, porque Tu és o Deus de amor e o Deus da paz. Paz, meu Deus, não tranquilidade. Ainda que o Senhor nos dê tranquilidade, obrigado por isso. Mas queremos, Senhor, viver de modo digno do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento do Senhor. Queremos espelhar Jesus, queremos ser aquelas pessoas que transitam no meio do caos com total tranquilidade, certeza de que nós somos, muitas vezes, os agentes de transformação do caos. Tudo vai nos usar, vai tomar nossa vida, vai nos fazer
esses instrumentos de transformação. E nós queremos nos colocar aqui, Senhor. Ajuda-nos a crescer, ajuda-nos a ler, ajuda-nos a estudar, ajuda-nos a capacitar. Abre a nossa mente, Senhor. Aqueles que têm dificuldade cognitiva, que nunca mais leram, que nunca mais se esforçaram, que nunca não pegaram esse músculo e não mobilizaram, não tonificaram. Ajuda cada um deles, Pai. Cada um aqui. Aqueles que têm, Senhor, se dado o direito de estourar, de brigar, Senhor, que eles hoje se arrependam, meu Pai, e que comece uma vida de paz, de tranquilidade, onde há divergência, traga unidade, onde há, Senhor, aquelas contendas, que o Senhor traga, Senhor, convergência, que o Senhor traga, Senhor, o mesmo modo de pensar de Jesus. E nós pedimos isso porque queremos que tudo aquilo que vivemos seja reflexo de um Deus de paz e um Deus de amor. Em nome de Jesus, oramos, amém e amém. Glória a Jesus por isso, aplauda o Senhor.